Bom dia, gente. Hoje vamos começar a falar sobre ótica geométrica, né? Uma outra parte da física, né, que vai estudar os fenômenos que vão ocorrer devido à propagação da luz, né? Então aí vocês podem olhar que os objetos eles podem ser classificados como corpos luminosos ou corpos iluminados. O que são corpos luminosos? Corpos luminosos eles vão produzir a própria luz, né? A gente consegue enxergar eles porque eles produzem a própria luz. E os corpos iluminados, a gente só consegue enxergar eles porque eles estão sendo iluminados por um corpo luminoso. Então aí, uma vela acesa é um corpo luminoso ou fonte de luz primária. Se essa vela estiver apagada, ela passa a ser um corpo iluminado, porque eu só vou enxergar essa vela apagada porque ela está sendo iluminada por um corpo luminoso. Um corpo iluminado eu chamo também de fonte de luz secundária. Por exemplo, os planetas, a Lua, né, são fontes de luz secundária, porque são corpos iluminados, a gente enxerga porque são iluminados pelo Sol, que é um corpo luminoso. Uma lanterna acesa é um corpo luminoso. Uma lanterna apagada já passa a ser um corpo iluminado. Ok? Entenderam? A fonte de luz ela pode ser classificada em luz monocromática, se ela possui uma só cor, ou policromática, se ela é resultante de composição de luzes de cores diferentes. A luz monocromática e a luz policromática elas vão se propagar no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É a mesma coisa. Essa distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre recebe o nome de ano-luz. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma estrela que está a uma distância da Terra de um ano-luz, isso quer dizer que a luz daquela estrela, para alcançar a minha vista, né, para eu ver o brilho daquela estrela, né, aquela luz vai levar um ano para percorrer lá desde onde que ela saiu da estrela até chegar no meu olho. Ela leva um período de um ano. Tá? Nós temos estrelas aí de 100 anos-luzes, 300 anos-luzes. Né? A gente está enxergando aquela estrela, mas não sabe nem se aquela estrela ainda existe. Porque, vamos supor, uma distância de 1000 anos-luz da Terra que aquela estrela tem. Ou seja, a luz daquela estrela levou 1000 anos para chegar na minha vista ali. Eu tô vendo aquela estrela, mas aquela luz levou 1000 anos para chegar aqui na Terra. Né? A gente não sabe se de repente a gente está vendo uma estrela que nem existe mais. Entendeu? Para a gente calcular a distância de um ano-luz, nós vamos pegar a formulazinha, né? Distância é igual a velocidade vezes tempo, né? Que vocês já conhecem. Velocidade é a velocidade da luz. E aqui 365 tempo
como a gente tem que passar para segundo, um ano, o tempo que a gente tem um ano, são os 365 dias do ano, vezes 24, que são as 24 horas que tem um dia, vezes 3.600 segundos, é quanto tem em uma hora, quantidade de segundos em uma hora. Isso vai me dar 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Isso é a distância de um ano-luz. Ok. Raio de luz e feixe de luz. Raios de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido de propagação da luz emitida por uma fonte. Por exemplo, as luzes solares, elas chegam paralelas aqui na Terra. Se eu tiver uma lente aqui, essas luzes chegam aqui paralelas. O conjunto de raio de luz se chama feixe de luz. Eles chegam aqui nessa lente. E aí esse feixe pode se transformar num feixe de luz convergente, porque se converge para um ponto, aqui ó, ponto A, e daqui alguma coisa faz com que essa luz aqui vai se divergir, ou seja, ela vai abrindo. Então, convergir é indo para um ponto só. Divergir, ela sai de um ponto e vai se abrindo. Ok? Meios opacos, transparentes e translúcidos. O que é isso? Nós temos aqui a palavra física escrita aqui no pedaço de papel. Se eu pegar aqui um pedaço de cartolina preta e colocar aqui ó, na metade da palavra, eu só vou ler aqui o fiz. O Ica eu não vou ler. Por quê? Porque essa cartolina toda preta é um meio opaco. Eu não consigo enxergar o que está ali atrás. Porque a luz está batendo aqui nesse meio opaco aí e está sendo refletida, absorvida, né? Então esse raio de luz ele faz com que eu não consiga ver o que está ali por trás. No meio transparente, né? Se eu botar ali aquele vidro, né, tudo transparente, se eu botar ali na metade da palavra física, eu consigo ler exatamente o que está ali. Por quê? Os raios passam através daquele vidro em formato paralelo, eles entram em paralelo, vão sofrer ali uma curvinha, mas continuar paralelo, e depois saem paralelo novamente do jeito que eles entraram. Já no meio translúcido, eu vou enxergar, eu estou vendo que tem alguma coisa ali por trás, mas eu não consigo enxergar ele direito. Até dá para eu ler ali, ó, que está escrito física, né? Mas o I, C e o A, eles estão meio esquisitos ali, né? Eles não estão assim tão nítidos. Por quê? Porque quando o raio de luz ele entra, ele atinge o meio translúcido, ele vem paralelo. Ao entrar no meio translúcido, ele se embaralha todo. E ao sair do meio translúcido, cada raio de luz vai para um canto diferente do outro. Por isso que eu vejo ele assim todo embaralhado ali por trás. Ok? Então essa é a diferença de meio opaco, transparente e translúcido. Sombras e eclipses. Bom, aqui eu tenho um corpo luminoso que está projetando um feixe de luz num objeto. E se eu tenho um anteparo aqui atrás,
Nesse anteparo aqui vai ser projetado a sombra desse objeto, porque ele está entre esse anteparo e esse corpo luminoso. Então nós temos aqui sombras e eclipses. O eclipse do Sol. Como é que se dá o eclipse do Sol? É quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. E aí o que acontece? Nós temos o eclipse total do Sol, que é observado numa certa região. Qual é essa região? Essa região aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, toda pretinha aqui, ó, aqui essa região da Terra vai estar como se tivesse noite. Os habitantes ali não vão estar enxergando o Sol. A gente chama de área de sombra. Já aqui do ladinho, olha só, é o que a gente chama de penumbra. Ou seja, nessa área daqui, o eclipse é parcial. Nessa areazinha daqui é como se tivesse assim, tipo 5h30, 6 horas da tarde, aquele sol bem fraquinho. Né? Por quê? Porque o eclipse é parcial. Já no restante da Terra, até essa linha aqui, tá dia normal, tá todo mundo olhando o Sol direito, ok? Então esse é o eclipse do Sol. Aqui o eclipse da Lua. Quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua. Ok? Câmara escura de orifício. O que é isso? É como se fosse uma máquina fotográfica. Você aqui tem uma caixa que você faz um furo aqui. Aí o que você vai fazer? Aqui você tem um objeto, tamanho AB, que você coloca aqui na frente dessa caixa, dessa câmera. Esse objeto ele vai ser projetado, a luz, né, tá passando por ele, ela vem aqui e vai ser projetada aqui atrás, de cabeça para baixo. É como se fosse uma máquina de foto. Então nós temos aqui D é a distância do objeto até a câmera. Esse D' é a profundidade da câmera. AB é o tamanho do objeto, a linha B' é o tamanho da imagem desse objeto. Então, se eu quiser relacionar essas distâncias com esses tamanhos, é só pegar essa fórmula. Tamanho do objeto, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto vai ser igual à profundidade da câmera sobre a distância do objeto até a câmera. Eu faço essa relação aqui e consigo descobrir aqui, né, o tamanho do objeto, ou o tamanho da imagem, ou essa distância, né? Só fazer essa relação. Tá bom, gente? Por hoje a gente fica por aqui. Tá bom?